Olá, nós vamos dar continuidade às aulas de filosofia e ética. Na aula anterior, nós vimos a criação da filosofia pelos gregos na época clássica. Vimos a filosofia dos pré-socráticos e a filosofia socrática, propriamente dita, a filosofia antropológica. Hoje nós vamos falar para vocês sobre a filosofia platônica e a filosofia aristotélica. Vamos para a tela. A filosofia platônica, como eu já tive a oportunidade de dizer para vocês, Platão foi discípulo de Sócrates. E quando Sócrates morreu, desapareceu, o Platão colocou em prática, escreveu na modalidade de diálogos o pensamento do Sócrates. O Platão escreveu em forma de diálogos. Diálogos nos quais o Sócrates é o personagem principal. Sócrates é o protagonista dos livros do Platão em formas de diálogos. Aí eles vão discutir vários assuntos na perspectiva filosófica com relação ao ser humano. Por exemplo, o que é a verdade, o que é o conhecimento, ou o que seria, o que poderia ser o conhecimento, a verdade, a virtude, a beleza, a ética, a bondade, e assim por diante nós vamos ver logo em seguida. O nome do Platão era Aristóteles. O Platão é simplesmente um apelido, porque Platão, em grego clássico, significa ombros largos. Platão tinha isso aqui, largos. Por isso que ele era chamado de Platão. O Platão, depois da morte de Sócrates, ele criou a academia. A academia era uma espécie de escola, onde ele lecionava, ele dava aula, ele recebia os alunos interessados por aprender ou por discutir, por construir a filosofia. Um fato interessante da academia, logo de entrada, tanto no sentido simbólico como no sentido lato, físico, na entrada da academia, do prédio da Academia de Platão, existia essa frase aqui. Platão escreveu aqui, ou seja, na academia, só entra quem conhece geometria. Não é? O que Platão vai fazer esse preâmbulo, essa exigência, vai exigir esse requisito de que os alunos da sua academia precisavam, de antemão, conhecer geometria, porque geometria ela é essencialmente abstrata. Isso aqui, esse controle não é abstrato, ele é concreto. Vocês percebem que ele tem a forma, tem a substância todinha, mas ele não é tão exato como a geometria, o desenho geométrico. Como, por exemplo, o ângulo de 90 graus, um círculo bem feito. Se você olhar para a Lua com uma potente luneta, uma potente... como que é o nome? Luneta. Você vai perceber que a Lua não é completamente redondinha como nós vemos a olho nu. Na natureza, nas práticas do ser humano, enfim, em tudo que existe, não há uma perfeição. Na geometria, sim. Na geometria, os cálculos são todos simétricos. Daí a matemática ser chamada de ciência exata. Por quê? Porque ela prima, ela é construída, ela é feita na exatidão. Tudo é simétrico, assim como a geometria.
E o Platão é um filósofo idealista, de ideia no sentido da razão. A razão que fomenta, ou seja, que sustenta essa ideia. Atualmente, na psicanálise lacaniana, do Jacques-Marie Lacan, o Lacan diz que nós, seres humanos, nós vivemos em função do ideal. Não é do real, não é da realidade, é do ideal. Nós nos projetamos, nós estamos sempre buscando algo. Nós criamos um ideal na nossa vida. E aí nós vamos construir a nossa vida em função desse ideal. É similar, ou seja, semelhante, parecida com essa ideia do Platão aqui. A geometria é a perfeição. Por isso que os alunos de Platão precisavam aprender ou ter um conhecimento de geometria. Ok? O Platão vai dizer que a filosofia, o conhecimento filosófico, ele é sistematizado, ele refuta a opinião. O conhecimento filosófico, ele é dialético, ou seja, ele é discutido por várias perspectivas, por vários pontos de vistas, por várias ópticas, para se chegar a uma conclusão, mesmo efêmera, mesmo passageira. A filosofia, então, vai trabalhar com essa perspectiva, com esse ideal. A minha opinião não vale. A opinião individual não tem importância nessa conjuntura. Por quê? Porque o conhecimento, seja ele filosófico e depois o conhecimento científico e tecnológico, ele é construído. Uma teoria do século passado serve como base para a teoria contemporânea, atual, válida hoje. Assim é a construção do conhecimento filosófico. Uma opinião de um, e aí, quando eu construo uma teoria, uma episteme, eu preciso conhecer as teorias pretéritas. Quais foram as teorias construídas sobre esse determinado assunto no qual eu estou construindo, estou pesquisando, estou observando, estou experimentando para construir a teoria hoje. Ou seja, é uma construção histórica. A ciência, todo conhecimento é histórico, portanto ele é ideológico. Cada um tem o seu interesse em pesquisar, em construir sua teoria. A doxa, que é a opinião em grego, ela vai ser individual. E o conhecimento, que é o filosófico, ele é sistematizado, ele é coletivo. Uma H2O, por exemplo, serve para cá, para a minha realidade, como serve em qualquer parte da Terra, do globo terrestre. Qualquer sociedade humana que estude química, a química vai dizer que a molécula da água é composta por H2O. Uma molécula de hidrogênio e duas de oxigênio. Ok? Filosofia idealista do Platão, como eu já disse. A teoria da reminiscência, essa teoria da reminiscência do Platão é o tema central do Platão. O que é reminiscência? É relembrar outras vidas. Ou seja, para Platão, antes de nós encarnarmos, nós vivíamos no mundo das ideias, no mundo perfeito, no mundo imaterial. No momento em que nós encarnamos, nós perdemos a noção, nós esquecemos todo aquele mundo maravilhoso em que nós vivíamos. Aí, a partir das nossas vidas aqui, é que nós vamos lembrando do que nós vivíamos lá na dimensão imaterial. Não é uma questão do conhecimento puro, nato, da tábua rasa, como nós vamos ver em Aristóteles. Aristóteles vai dizer completamente o contrário. Embora Aristóteles tenha sido discípulo de Platão, a teoria dele vai ser completamente diferente, praticamente oposta ao do mestre Platão. Curiosamente,
nós temos esse fenômeno entre os dois principais filósofos pós-Sócrates. A teoria da reminiscência, por exemplo, à medida em que eu vou vivendo, eu vou estudando, eu vou quebrando a cara, eu vou experimentando, eu não estou construindo nenhum conhecimento, eu estou relembrando a minha existência anterior, a minha existência no mundo das ideias. É a teoria da reminiscência. É a principal, é o tema principal de Platão, porque o Platão, ele divide o mundo material do mundo imaterial. Ele é muito próximo da mentalidade ocidental. Platão tem uma influência muito substanciosa e muito importante na construção da mentalidade ocidental, até hoje, por exemplo. Nós nos dividimos entre esta vida biológica aqui e a vida, quando eu morrer, nós ocidentais acreditamos numa vida após a morte. Existe uma parcela de ateus, mas a base da mentalidade ocidental é essa. E aqui eu não estou me referindo à religião cristã ou alguma versão de outra religião, não. É a mentalidade histórica. E a mentalidade ocidental é essa. Nós ocidentais pensamos assim. Ou seja, está vendo só como todo? Tem um ateu que não acredita, tem um que duvida, mas o grosso, a maioria, a substância é de que nós somos levados no contexto social, no contexto cultural, no contexto político, nós somos levados a acreditar nessa dicotomia, matéria e imatéria. Isso vem lá do Platão. O Platão, quem dá o sopro primeiro dessa ideia que nós vivemos, que é um dos pilares, um dos esteios da civilização ocidental. O método do Platão é o da contradição, do discurso chamado de Elentio. Essa contradição do discurso é a dialética, a tese que afirma a antítese, contrário, ante a tese, ela refuta, ou seja, ela nega a afirmação, e aí vem a discussão que resulta numa conclusão. Não que a tese se sobreponha à antítese ou a antítese se sobreponha à tese. Não necessariamente. Elas vão ser construídas simetricamente para se chegar a uma conclusão, a uma terceira afirmação, onde as duas têm importância. Ou seja, não há um desequilíbrio, não há uma assimetria. A dialética é exatamente para trabalhar essa contradição, para trabalhar os contrários e se chegar a um denominador comum, popularmente falando. Ok? A dialética vem de dia, por exemplo, uma palavra portuguesa, dia, idade. Dialética é a sucessão, é a dinâmica, é o movimento. Nossa vida, nossa existência é o movimento. E o Platão, com essa divisão do mundo material e do mundo imaterial, ele vai trabalhar essa dialética com a reminiscência. Você vai lembrando, à medida em que eu vou lembrando as minhas ideias da minha existência pretérita, eu estou construindo novas realidades por meio da contradição feita pela dialética aqui. A sociedade, o mundo material, o mundo na sociedade, na história, ele é dialético. Porque eu penso de uma maneira, o meu irmão pensa de outra, o meu aluno pensa de outra, a minha mãe pensa de outra maneira. Por mais que seja numa família, existem as discordâncias. E essas discordâncias são discutidas dialeticamente para se chegar a um entendimento. Temos o mundo sensível e o mundo inteligível do Platão, que eu já falei, e os livros e os assuntos abordados por Platão. Por exemplo, a Apologia de Sócrates
ele trabalha a questão do julgamento do Sócrates. Sócrates foi condenado à morte, tomou cicuta, um veneno, porque o Sócrates foi denunciado e julgado por filosofar, discutir, dialogar em praça pública, na ágora. Praça pública. E aí os juízes entenderam que o Sócrates não fazia bem para a sociedade da época e o condenaram. E o Sócrates tomou o veneno e morreu. E aí o Platão, de uma maneira muito genial, ele descreve e narra esse acontecimento. Através do diálogo, como eu falei para vocês. Não esquecer, ter em mente que o Platão se utilizou esse tipo de literatura do diálogo, porque exatamente para demonstrar o método dele, da dialética. O diálogo é uma conversa dialética, dialógica, onde as pessoas dialogam, eu dou a minha opinião, você dá outra, e a gente vai se entendendo, vai construindo uma episteme. A episteme significa conhecimento. Nos dias atuais, se tem a episteme como ciência. O que é epistemologia, por exemplo? É a teoria filosófica da ciência, é a filosofia que estuda a ciência. Mas, etimologicamente, em grego clássico, episteme significa conhecimento, não é ciência. A ciência, ela é uma criação moderna, ocidental. Na Grécia ainda não havia ciência, não havia esse método sistemático da experimentação. Não acontecia isso. Ciência vai ser criação a partir do século XVIII, que a ciência vai se sedimentar, a ciência vai ficar sólida, vai se tornar um conhecimento sólido. Mas antes, até mesmo com Descartes, com as experimentações de Galileu Galilei, de Johannes Kepler, ela já é física, mas não uma ciência tal como nós temos a física quântica hoje, por exemplo, a medicina nuclear, né, a química, as engenharias. Né, quer dizer, há uma diferença muito grande daquele conhecimento filosófico lá da Grécia Clássica e da ciência, do conhecimento hoje. É bem diferente a partir das suas metodologias, ok? No banquete, o Platão vai discutir o amor, o sentimento amor, que é uma das características da ocidentalidade também, que vem pelas vias do cristianismo. Messias pegou e disse que o amor é o sentimento maior. Platão vai discutir o que é o amor. O amor, ele vai dizer que o amor ele vem de poros e de eros. O amor é o dar e receber. O poros é isso aqui que sai e o eros é o que entra. Então, o amor é uma permuta simétrica, é dando que se recebe. É sempre ali uma relação de troca, uma relação de igualdade, ok? Para Platão, o amor é isso. E ele diferencia de paixão. Paixão vem de pathos, que em português é patologia. O que é patologia? Patologia é doença. Na medicina, diz a patologia desse paciente aqui é a doença. E a patologia em grego é essa paixão aqui. Quando nós estamos apaixonados, nós estamos doentes. Pessoa apaixonada, ela fica obsessiva, ela se transforma, ela não raciocina direito. Enquanto que o amor é libertação para Platão, a paixão, ela aprisiona. A pessoa fica aprisionada quando está apaixonada. Por isso que os gregos, sobretudo Platão, no banquete, ele vai considerar a paixão como algo doentio, um estado de doença, uma situação patológica, ok? No Diógenes, ele vai discutir a retórica, chamando a atenção para a linguagem, que pode ser um instrumento bélico. A linguagem, o que nós dizemos, pode ser uma arma.
o que nós falamos para nos comunicarmos deve ser muito bem dosado, muito bem explicado, porque senão nós incorremos no risco da interpretação vir contra nós mesmos, nós os sujeitos da expressão, nós os emissores do discurso. Portanto, ele discute aqui no Diógenes como que nós podemos ser compreendidos através do discurso, através do diálogo, e nós precisamos fazer atenção para nós não incorrermos em más interpretações. Ele também vai discutir a questão da filosofia verdadeira. O filósofo é aquele sujeito que educa honestamente. Ele vai diferenciar dos sofistas. Os sofistas eram também filósofos, mas eles cobravam para ensinar, eles cobravam para instruir filosoficamente. Platão, daí vem o sofismo. O que é o sofismo? Seria um discurso falacioso. Você engana por meio das palavras. Você leva aos seus ouvintes a incorrerem em erros. Já o filósofo, não. O filósofo, ele tem a boa intenção. Ele age da mais pura e perfeita boa-fé, ao contrário dos sofistas. Ok? No Tieteto, ele discute a questão da doxa e da episteme, que eu já falei para vocês. No Menon, ele vai discutir a questão da virtude. O que é virtude? O Aristóteles também, na Ética, no livro de Ética que o Aristóteles escreveu para o filho dele, ele também vai trabalhar essa questão da virtude. Será que a virtude é algo que nós adquirimos? Ou será que a virtude é algo que nós nascemos com elas? É uma virtude congênita. Nós herdamos dos nossos antepassados. Por exemplo, alguém que conheceu o meu avô, certa vez me disse que eu tinha um andar parecido com o do meu avô. O seu andar parece com o do seu avô, o pai da sua mãe. Ou seja, eu não conhecia o meu avô. É uma genética. Mas a virtude, será que ela vem pela genética ou ela vem pelo caráter? E é essa a discussão que o Platão vai traçar, e ele diz que a virtude, ela vem pela reminiscência e pelas nossas ações, nas nossas vidas, nas contingências, nas nossas dificuldades do dia a dia, que nós vamos sendo provados, nós vamos sendo testados, se nós somos ou não, nós praticamos ou não, nós trazemos ou não essa virtude para as nossas práticas no dia a dia. No Fendo, ele vai discutir a imortalidade da alma. Ele também retoma a questão dos últimos dizeres de Sócrates. Sócrates vai se despedir dos amigos, ele toma um veneno e vai falecendo aos poucos. E vale a pena ler esses diálogos do Platão, porque o Platão, ele escreve de uma maneira muito maestria, e ele também trabalha a questão dos detalhes, das cenas, dos eventos, dos acontecimentos, além do primor da linguagem, de como ele constrói os pensamentos, os diálogos das personagens que discutem, que conversam com o Sócrates. No Eutífron, o que é a piedade? Será que todos nós somos piedosos? Ou será que a piedade é uma virtude seletiva? Só alguns a possuem? Ou todos nós, seres humanos, temos a capacidade de possuirmos a piedade, ou sermos agentes, sujeitos da piedade, ou seja, de nós sermos virtuosos, de nós termos essa virtude da piedade? Será que todos nós, todos os seres humanos, ou mesmo todos os animais, estendendo mais, amplidão do cachorro, a cutia, a onça, a serpente, será que essa piedade é universal ou depende só de alguns seres humanos ou de alguns animais?
Continuando, o Clátilo discute a linguagem, o ato de nomear. Aqui, na filosofia contemporânea, o Merleau-Ponty também trabalha essa questão da linguagem. No momento em que eu digo controle remoto, esse som que vocês ouvem, ou que vocês até podem fazer uma leitura labial aqui da minha boca e entender controle remoto. Cadê o controle remoto? Está aqui na minha mão. Mas eu digo controle remoto. Vocês não estão vendo controle remoto. Vocês só estão ouvindo a palavra controle remoto. Porém, imediatamente, quem sabe o que é controle remoto, acende a memória, a reminiscência e visualiza um tipo de controle remoto ou então a função desse aparelho. Quando eu digo casa, quando eu digo Rio, quando eu digo Paris, eu posso nunca ter estado em Paris, mas eu sei que é a capital de um país europeu chamada França. Percebe que a linguagem, ela remete não somente ao que existe concretamente, mas também ao que existe em substância abstrata. Porque abstrato é substância. O amor é substancial. O ódio é substancial. A alma, alguém já viu alma? Mas bilhões de pessoas nesse mundo, atualmente, neste exato momento, acreditam que existe alma, espírito, e assim por diante. Então, a linguagem, ela vai além dessa alegoria de representar algo concreto, algo material, como esta caneta aqui, como este apagador aqui. Mas a linguagem, ela não está atrelada à substância concreta material. A linguagem, ela é uma criatividade humana. Só que o Platão, desculpe, vai trabalhar essa questão da linguagem, esse potencial que é a linguagem. O que é linguagem? Por que nós utilizamos a linguagem? Dizem, os botânicos dizem que as plantas se comunicam. Um linguista norte-americano chamado Chomsky, Noam Chomsky, ele diz que o latido do cachorro pode ter significado, sim. Um cachorro late e o outro responde. O galo canta de madrugada, o outro responde. Nós é que não entendemos a linguagem deles. Nós é que não entendemos a linguagem dos demais animais. Quem sabe um dia a gente cheguemos a essa conclusão em que eu entenda o cachorro, eu entenda os demais animais. Esses diálogos que eu falei para vocês são considerados diálogos menores de Platão. O diálogo maior e o auge do Platão vai ser a República. Ele vai discutir a política que deriva de polis, da dinâmica pública, da polis grega, cidade-estado. Ele vai discutir a questão da justiça, o que é ser justo, o que é praticar a justiça. E aqui ele vai dizer que a República deve ser governada pelo filósofo. Porque o filósofo é a pessoa que estuda, é a pessoa que, para ser filósofa, tem que ser honesta, tem que ser competente, e ela não governa pensando nos seus interesses particulares. Ela governa pensando no outro, nos interesses coletivos das pessoas no geral. E governa, sobretudo, com a razão. O filósofo, o instrumento do filósofo é a razão, é o raciocínio dialético. Por isso que o Platão, na República, ele expulsa o poeta da República. O poeta não pode viver aqui. O poeta não pode, segundo Platão, não sou eu que estou dizendo. Platão vai dizer que o poeta não pode governar a República porque o poeta, ele é emocional, ele é sentimental, ele tem um coração mole, ele vai ajudar o parente, o amigo e vai deixar o outro desamparado. O filósofo, não. O filósofo, ele age com a razão. Ele pega, ele trabalha a razão. E a razão é um instrumento para se praticar a justiça. Daí, por exemplo, no sistema jurídico contemporâneo,
O magistrado, ele age imparcialmente, com imparcialidade. Ele não vê se a cor das pessoas que ele está julgando, ele não vê a classe social, o gênero, se é masculino, é homem, ou se é mulher, ou se é homossexual. A imparcialidade é de acordo com a lei, de acordo com a razão que ele aplica para julgar as pessoas, não é? Bom, de uma forma breve e resumida, nós trabalhamos nesta aula a questão da filosofia do Platão. Eu espero ter contribuído com o conhecimento de vocês e até a próxima. Obrigado.